todo trabalho e toda a estratégia do diabo é desviar o homem da verdade, verdade essa que é Cristo. Pois a palavra de Deus vai dizer em segunda carta de Paulo aos Coríntios 4:4 que o Deus desse século, o diabo, ele cega o entendimento do homem, das pessoas, para não ter o conhecimento da verdade do Evangelho, que é o poder de Deus por onde o homem é salvo, que nele crê. Quem crê no Evangelho será salvo. E o diabo trabalha para tirar o entendimento do povo do Evangelho. O Evangelho que é uma informação que leva o homem a Cristo. Salvação, justificação, comunhão, vida com Deus, estar em Deus, receber o perdão de Deus, tudo é por Cristo, estando em Cristo. Aí veja o que o diabo faz. O diabo, ele tira as pessoas do princípio que o Evangelho mostra e da direção que é Cristo. E ele cria ensinos que são propagados por homens que são ministros de Satanás, do diabo, que aparenta ser de Deus, dizem ser de Deus. Mas como a gente vai conhecer? Pelo conteúdo do ensino que eles pregam. E aí Jesus vai dizer que ele é o caminho. Vem os líderes religiosos com os ensinos formulados dentro das religiões, onde o povo está sendo formado nesses ensinos, que acreditam que para encontrar Deus tem que ter uma religião. Jesus disse que o lugar que o homem tem que ir é Ele, crer nele, estar nele, seguir a Ele. Aí vem o diabo através dos ensinamentos que leva os homens a dar dentro das religiões e igrejas e ensina ao povo: se você não estiver na igreja não tem Deus. Se você não vir para a igreja não encontra Deus. Jesus vem e diz assim, é o Evangelho que Jesus pregou. O que Jesus ensinou e pregou é o Evangelho. Jesus vem e diz assim, quem crê nele não é condenado, que ele veio salvar e buscar. Ele veio salvar. O meio de salvação é Cristo. O diabo usa homens para dizer ao povo, ensinar o povo, que para ele ser salvo, tem que estar dentro de uma instituição religiosa ou igreja. Cumprir e guardar práticas, metas, devoção, viver ritual, cerimonial, porque senão não é salvo. Não, você tem que crer em Jesus, mas se não for batizado não é salvo. Se não guardar o sábado não é salvo. Se não tiver nessa ou naquela igreja, dentro desse ou daquele ritual não é salvo. Se não andar assim, não é salvo. Você está observando que todo o trabalho do diabo é para tirar o homem do centro, do princípio, da direção que o Evangelho mostra, que é Cristo. E o diabo sutilmente, na sutileza, dentro de uma estratégia sutil, ele trabalha para tirar o povo de Cristo, levando o povo a pensar que está em Cristo. Olha para aí. Jesus, ele vem e diz, onde tiver dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estou presente. Jesus não definiu um lugar para ele estar presente. Jesus estabeleceu que o princípio para ele estar presente onde tiver qualquer um dos seus discípulos é estando nele e a palavra dele em nós. Aí vem os homens com o ensinamento de demônios, manipulando e desfazendo os princípios do Evangelho, ensina ao povo que você tem que estar numa igreja para Deus estar, que é onde Deus está, é onde você adora a Deus, é onde você encontra Deus, é onde você recebe e tem a presença de Deus, dentro de ambiente. Jesus não centralizou ninguém a estar com uma vida com Deus, servindo a Deus, na presença de Deus, dentro de ambiente nenhum. Jesus centralizou tudo nele e na palavra dele. Vem os homens usados por Satanás, que diz que é homem de Deus, e centraliza para o povo viver uma vida com Deus dentro de igreja, onde ele estabelece um lugar exclusivo, central, para o povo estar nas igrejas, senão não tem Deus, senão não é de Deus. Você está entendendo a sutileza de Satanás? Deturpando o princípio do Evangelho, através desses homens que diz que são de Deus, que pregam tudo o contrário que Jesus ensinou. Jesus nunca
orientou seus discípulos a estar em nenhum lugar como definição de vida com Deus. Jesus nunca centralizou nenhum ambiente para os seus discípulos estar ali como se fosse o lugar central da vida com Deus, servindo ali, submisso ali, guardando e sendo devoto a tudo que se diz nesse ambiente central, instituição igreja. Jesus centralizou tudo nele. Jesus disse: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Jesus não centralizou ninguém a nenhum ambiente, a nenhuma religião, a nenhuma igreja. Você está entendendo isso? Os homens hoje centralizam no entendimento do povo que se eles não estiverem numa igreja, não tem vida com Deus, não tem Deus. Você está observando, está conseguindo receber o esclarecimento dessa mensagem que é a luz de Deus, que vai iluminar você do entendimento contrário à verdade, de trevas que tira você da luz, da mentira do diabo que faz você pensar que é verdade de Deus, que é propagada, pregada, instruída, ensinada por esses falsos profetas que se dizem homens de Deus, ungido de Deus, profeta de Deus, que traz a mensagem de Deus. Eles estão a trabalho do reino das trevas, não do reino de Deus. A mensagem que ele traz não é a de Cristo. Cristo, a palavra de Deus, nos ensina a estar guardando e praticando, sendo cuidadoso da doutrina de Cristo. Aí vem os líderes religiosos e orientam o povo a jurar fidelidade à doutrina das igrejas. O povo hoje está dentro de uma busca de defender as causas e os valores e os princípios, não é do evangelho. Hoje há uma confusão dentro do sistema religioso evangélico. Não porque tem que ser pentecostal. Não, a doutrina que eu creio é na doutrina calvinista, é arminiana, é a doutrina presbiteriana, é a doutrina da Assembleia de Deus, é a doutrina da adventista. Então, são pessoas que estão saindo do princípio do evangelho. Porque o princípio do evangelho não é doutrina de nenhuma igreja, de nenhum teólogo, pastor, papa ou padre. É a doutrina de Cristo que nós cristãos, discípulos de Cristo, temos que estar e perseverar e não apostatar dessa doutrina. Porque é por onde a gente anda na salvação, na comunhão e na aprovação de Deus. Pela doutrina de Cristo. E a palavra de Deus vai nos advertir que se alguém vem até nós e não traz a doutrina de Cristo, esse não é de Deus. Então é por aí que eu baseio a minha fé, tenho o princípio de que eu estou na verdade, por onde eu condeno todos os conceitos doutrinários de toda a igreja e religião, por onde eu condeno todos os ensinos doutrinários de pastor, papa ou padre, por onde eu digo que não são de Deus, estão a serviço do diabo, porque quando eu analiso o que esses muitos pastores estão pregando, muitos líderes religiosos estão pregando, e formando o povo no entendimento das doutrinas, dos ensinamentos, dos princípios, dos valores, dentro dessas igrejas de religião, eu analiso que não é a doutrina de Cristo. Então, o que é que eu tenho a entender? Que estão a serviço não do reino de Deus. Não são de Deus. São ministros de Satanás, falsos profetas, que usam a palavra de Deus para manipular a verdade, fazer o povo pensar que eles são de Deus, que eles estão pregando a palavra, dizendo que são de Deus, mas são ministros de Satanás, porque não estão na doutrina, compromissado com o evangelho de Cristo. E o que define uma pessoa que é de Deus ou não é uma igreja, uma doutrina de igreja, uma vida de igreja, seja ela qual for. É a palavra, é a doutrina. Se você não tem o teu entendimento formado na doutrina, você não é de Deus, porque não nasceu ainda, e o Espírito de Deus, que quando habita em nós, ele não nos deixa ser desviado por nenhuma doutrina. Ele nos guia na doutrina de Cristo. Não é doutrina de igreja, de padre, de papa, de católica, evangélica, espírita, testemunho de Jeová, budista, mormon. É a doutrina de Cristo. E o Espírito de Deus não nos leva a nenhum lugar igreja. Nos leva a Cristo, a verdade que liberta. Amém, meus amados irmãos? Então analisa, é muito erro. É muito ensinos anátemas. Que muitos pastores e líderes religiosos de várias instituições religiosas estão formando no entendimento do povo. E com isso, leva o povo a desviar, cair da graça e se perder do caminho verdadeiro que leva à salvação. Amém? Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é essa verdade. É Ele quem liberta.